Irmãos, eu estava ministrando a palavra numa igreja de um amigo, o Bispo Paulo, e a esposa dele foi. Nós tivemos ali um momento de oração, que está ali no final se cumprimentando, e ela foi no altar, pegou a bandeira do estado de São Paulo e me deu como um ato profético. Eu sou nascido e criado em São Paulo, e a gente tem vindo aqui vez após outra. Então eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Amém? Estenda a mão profeticamente para essa bandeira representando o estado de São Paulo, e ore por aquele estado. Deus tem me trazido de lá para cá uma unção em cada estado. Você sabia disso? Há um propósito em cada território, e há uma unção que a gente traz, que recebemos do Senhor lá. Então gostaria que você orasse, tanto por essa pastora que nos abençoou com esta bandeira, como pela minha vida e pela igreja da qual nós viemos aqui fazer missão, ministrar. Então vamos orar pelo estado de São Paulo, por seus habitantes. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta noite, junto com a tua igreja aqui no estado do Piauí, nós oramos pelo estado de São Paulo. O Senhor ama cada habitante, até aqueles que estão sendo gerados no ventre, que estão para nascer, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que todos os habitantes, tuas mãos estejam estendidas. Traz salvação, porque o Senhor é Deus de trazer um avivamento tão grande naquele estado. Um estado rico, um estado abençoado, um estado gerador de emprego, que recebe povos de todo o Brasil e do mundo. Em nome de Jesus, Pai, envia os teus anjos em favor de cada habitante. Ó Deus Altíssimo, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor. Toma a igreja em São Paulo, aviva, sopra o vento do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, e aviva a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Cada pessoa aqui que tem um parente, alguém lá em São Paulo, abençoa agora, Senhor, dê livramento, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, que a tua bênção esteja sobre o estado de São Paulo. Amém. Vamos ministrar com a bandeira aqui, amém? Tudo bem, pastor Altair? Glórias a Deus, aleluia, glória a Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. João, capítulo 14. E o versículo 16. Amém? Tem um louvor da Cassiane que diz: basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema cairá aos seus pés. Conhece? Olha, a irmã André conhece. Vem aqui. Sabe cantar ele inteiro? Sabe? Hã? Vamos colocar essa letra aí, irmãos, porque basta uma palavra e a sua vida essa noite nunca mais será a mesma. Amém? Você veio aqui, nós estamos aqui e vamos em uma jornada espiritual, mas vamos cantar esse louvor rapidamente. Amém. Glória a Deus. Sabe? Aleluia. Você sabe?
sabe? Sei não. Sei não, segura. Pra que isso, Tô vendo um negócio ali. Pega o microfone lá que eu sei um pouco dele. Basta uma palavra. Basta uma palavra apenas. E o mundo e seu sistema caem aos seus pés. Não há enfermidade que pesque ou fome que possa chamar o nome de Nazaré. Basta uma palavra e toda a terra treme. E as estrelas se brilharão. Olharei para frente e voltarei a ver. Essa palavra no nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor, João 14, versículo 16, que diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Podeis sentar nessa presença maravilhosa de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nos criou a cada um, nos deu vida, nos formou, para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus tem um propósito definido para cada um de nós. Amém? O mundo clama por solução, por paz. O mundo, os que não conhecem a Deus estão mortos. E há também muitos que negam a Jesus, dizem que a Bíblia é um livro escrito por homens como outros livros. Mas
A Bíblia é sagrada, é inspirada. Ao longo dos séculos tentaram destruir a Bíblia. E nós sabemos quem, o inimigo de Deus, que tentou ser igual a Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, Jesus Cristo. Jesus se manifestou em carne e andou entre nós há 2000 anos atrás. Jesus, como está escrito na palavra, andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Todos os milagres que você viu Jesus fazer, que você leu, aliás, na Bíblia, Jesus fazer todos os sinais, todos os milagres, todos foram feitos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus deixou sua divindade enquanto andou na terra. Ele andou 100% como um homem, com necessidades, tendo sede, fome, precisando ir ao banheiro. Jesus foi um homem como nós. Suou, se cansou, e todos os milagres foram operados pelo Espírito Santo. Interessante é que antes de Jesus começar o seu ministério, para isso ele veio, para resgatar e salvar o que estava perdido. Mas antes de iniciar seu ministério, Jesus vai até um homem que era o seu primo, profeta, que pregava próximo ao Rio Jordão a pregação do arrependimento para um povo que tinha a lei, a Torá e os profetas e os salmos e provérbios como sua lei. Eles tinham a lei de Deus, eles tinham o mandamento do Senhor. Haviam sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus nos tempos de Jesus, e eles ensinavam a palavra. E esse homem chamado João Batista, que Deus havia falado através da boca do profeta Isaías, que antes da manifestação do coração de Deus andando na terra em carne e sangue, uma voz prepararia o caminho. Então, quando os fariseus perguntam: quem és tu, João Batista? Ele diz: és tu o Cristo? Ele diz: não. Quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Ele está vindo aí, ele é maior do que eu. Não sou digno de amarrar o cadastro do seu sapato, colocar as alparcas nos seus pés. E então, quando Jesus se aproxima de João, irmãos, João tinha uma missão. Ele pregava o arrependimento, ele pregava duro e firme. E a mensagem era: arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus pecados secretos. Se João estivesse nos dias de hoje, eles diziam: arrependam-se de passar horas nas redes sociais, nos Facebook, Instagram, YouTube, e busquem a Deus. Arrependam-se de ficarem arrumando contenda, olhando os
os defeitos dos outros, a não ser que você, ao olhar, ore por eles, arrependa-se disso. Ele diria nos púlpitos de grandes igrejas no Brasil: arrependam-se dos seus adultérios, arrependam-se do seu materialismo. Ele pregaria tudo, a mídia o cancelaria, porque ele dizia lá: eis aí que ele vem, ele tem na sua mão a pá, ele vai pegar a palha e vai lançar no fogo. O inferno é real. João Batista seria cancelado por essa mídia podre e vendida. E esse bando de lacradores, amantes de si mesmos, sem afeição natural, que deixa o uso natural da mulher, ou a mulher que deixa o uso natural do homem. Homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. Ele seria cancelado, porque na época ele disse para o Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele não tinha medo de nada e de ninguém. Então ele foi preso. E você sabe a história, ele perdeu a cabeça, foi morto. Mas antes dele ser morto, ele está batizando. As pessoas se arrependem, é verdade. Eu quero Deus. Vem batizar, e batiza nas águas, e mergulha. E batiza outro, e mergulha. E há uma manifestação de Deus, porque o povo começa a sair das cidades e ir ouvir a pregação de João Batista, porque estavam cansados de ouvir aquelas pregações costumeiras nas sinagogas da época, sem unção, sem o poder de Deus. Então o povo queria algo, e mesmo a mensagem sendo de arrependimento, lá estava indo o povão. Mas quando vem Jesus, que Jesus se aproxima, você imagina, irmãos, Jesus se aproximando. Você imagina o quanto que João não deve ter sentido, se arrepiado, sentido a presença de Deus, uma glória diferente, algo estava ali que ele falou. Ele olha para Jesus, ele olha e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há uma presença poderosa de Jesus. E João Batista disse para Jesus: eu não posso batizar, tu és o Cordeiro, sem mancha. E Jesus fala para ele: João, deixa por agora, deixa, convém cumprir toda a justiça. Então significa que se Jesus não vai até João se batizar no rio, e é um batismo de arrependimento, que pecado cometeu Jesus para receber o batismo de arrependimento? Jesus não cometeu pecado algum. Ele nasceu da Virgem Maria, sem um homem. O Espírito Santo colocou ele dentro do ventre da mulher, e ele foi gerado num corpo de carne, mas a essência era do Espírito de Deus. Jesus não tinha pecado algum, mas nós entendemos que se ele inicia o seu ministério sem se submeter à autoridade da época, a autoridade da época era João Batista. Ele era o precursor, ele era a voz do deserto, ele era o que Deus chamou para ele anunciar
e a endireitar o caminho para Jesus. Ele era a autoridade. Jesus, sendo Deus em carne humana, mas deixou a divindade, se submete a João. Há um alinhamento de bênção, há um alinhamento de justiça, há um alinhamento quando você entende o que é submissão. E você que está na igreja há alguns anos, você que está aqui talvez nunca esteve dentro da igreja, não sei, não te conheço, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus Altíssimo estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, presbíteros, bispos, diáconos. Deus quem ordenou a igreja dessa forma. Então, independentemente do que você possa ver em alguns líderes e até alguns escândalos grosseiros, há um alinhamento e uma bênção extraordinária liberada que vai romper na sua vida quando você entender o princípio da submissão a uma autoridade espiritual. Pastor Altair, fique em pé, meu querido. É o pastor dessa igreja. Homem como nós, tem suas falhas, mas Deus o chamou, Deus o escolheu, e ele é o pastor dessa igreja. Então, quando você entende, se você quer congregar aqui, eu vou servir a Deus na comunidade evangélica Adorai. Eis aqui o João Batista. Eis aqui a unção de Deus sobre a vida dele. O Espírito de Deus o chamou. E quando você entende esse princípio e se submete a esta autoridade, a esta unção, então a justiça se cumpre. Porque Jesus disse para João: João, deixa por agora, porque convém cumprir toda justiça. Se eu começar o meu ministério, João, sem ser batizado, mesmo que eu não precise, se eu começo o meu ministério sem me submeter à autoridade constituída por Deus, que é você em Israel, eu estarei injusto. Por isso que na igreja, mesmo aquele que é colocado na liderança do louvor, ou dos jovens, ou da célula, ou de uma igreja filha, aquele que é constituído pelo pastor da igreja como líder dos varões, das irmãs, da oração, mesmo que você não concorde ou não aceite, ao entrar por esse caminho, você está entrando no caminho da injustiça. A sua posição, como a minha, é: deixa por agora. Foi o pastor que o colocou, e mesmo que se ele o colocou pela sua vontade e não por Deus, Deus permite isso. Em muitas igrejas tem pessoas que não têm o chamado, mas foi colocado pelo pastor, por ser mais amiguinho, por ter um dízimo alto, por ter algo, né? E o que acontece? Deus permite isso, sabe para quê? Para provar o meu e o teu coração. Qual é a nossa reação em relação a isso? Porque nós somos provados pelo Senhor. Então não compete a nós, mesmo que foi pelo Espírito Santo ou pela decisão do homem, deixa por enquanto, deixa por agora. Não critique,
Não fale mal. Não julgue. Porque quando você não faz essas coisas, mesmo sem entender, você está sendo justo. E sabe o que significa a palavra justiça? No Novo Testamento, em grego, a palavra justiça é dikaiosune. E ela tem o seguinte significado: defender a causa de alguém. Então, quando você deixa por agora, Deus defende sua causa. Glória a Deus. Qual é a causa que você tem? Quais são as demandas que você tem? O que você precisa? Então, quando você se submete à autoridade espiritual, Deus defende sua causa. Quando você se submete à autoridade espiritual, você é usado por Deus para defender a causa de outra pessoa. Eu tenho um ministério, sou presidente desse ministério, MAEP, Ministério Apostólico de Evangelismo Profético. E eu tenho um apóstolo Ricardo Marciano, que é minha paternidade espiritual. Então, antes de vir para apóstolo viajando, ele estava sabendo de tudo. Estou indo. Olha, eu vou levantar o grupo de oração, pedir oração também para você, pelo grupo de intercessão aqui. E ele me abençoa. Ontem eu comuniquei, estou aqui em Piauí, Teresina, pregando na conferência. Vou pregar hoje, vou pregar amanhã. Me abençoa. E de 2 em 2 meses, às vezes 40 dias, eu me sento com ele. E eu tenho com ele um tempo de comunhão, porque ele já foi mais longe do que eu fui. Muito mais tempo de ministério do que eu. Muito mais maduro espiritualmente do que eu. Na casa dos seus 60 anos, um homem de Deus extraordinário. Toda vez que eu me assento com ele, eu saio da presença dele cheio da graça de Deus, pelo princípio da submissão. E cada viagem missionária que temos feito tem sido extraordinária. Dessa vez fomos primeiro para Natal. E o inimigo lutou. Para não chegarmos aqui. Enfim, chegamos. E primeiro fomos para a casa de uma pastora, ali no Rio Grande do Norte, Natal. E eu tinha toda uma programação. A gente faz os planos, mas a resposta vem do Senhor. Então minha programação é ficar 2 dias com ela, depois ir para a Barra de Maxaranguá, ficar mais 2 ou 3 dias, desses 3 dias ir também para Maracajaú, enfim. E ela então ficou de me levar de Natal até um lugar chamado Alecrim, onde eu ia pegar o ônibus coletivo para ir para a Barra de Maxaranguá. E ela teve um problema, o carro quebrou uma peça, teve que soldar, demorou. Eu já acabava arrumado, ela chegou tarde, eu falei, não, ficou muito tarde, faz tempo que eu não vou lá, então vou ficar aqui, amanhã eu vou. Ah, Carlos, então eu vou te aproveitar, você vai ministrar as irmãs. Amém. Do ciclo de oração, da intercessão da igreja. E fomos ministrar. E no meio da ministração, uma irmã começa a receber no WhatsApp mensagem, eu pedi para ela desligar o celular, pedi com carinho. E ela sim atendeu, a pastora deu uma palavra. A pastora falou uma coisa que marcou meu coração. Ela disse, muito bom, olha, deixa eu dizer, quando eu pedi para a irmã, você pode desligar o celular? Aí a pastora disse, olha, o que você está dizendo, irmão Carlos, é de Deus, sabe por quê?
essa que está acontecendo é uma jovem, nova convertida, esteve conosco semana passada, manifestou demônios, e ela está muito debaixo de opressão, ela está lá angustiadíssima, então ela está aí. E uma vez eu estava nessa mesma situação, num encontro, e uma discípula, uma nova convertida, amiga, havia ganhado ela para Jesus, estava dizendo que queria se matar, e eu estou ali no meio do encontro, e o louvor, e o culto, e eu estou ali falando com ela, não faça isso, dê valor à sua vida, e a minha líder observou e veio e disse: o que você está fazendo? Porque viu que eu estava sendo roubada no culto. Escute isso. E aí ela disse: porque ela, não, olha, escute, nem você vai receber do Senhor e nem ela, porque ela está sendo usada por demônios para te perturbar aqui. Desliga o celular, se enche de Deus, ore por ela, e depois você vai até ela e você vai ver o que Deus vai fazer. E ela falou: olha, depois eu falo contigo. E ela desligou o celular e foi para aquele mover de adoração, e adorou o Senhor, desfocou de estar com a mente pensando naquela discípula oprimida, e foi buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Essa discípula se tornou uma líder de células. Eu falei: muito bom, vamos continuar. No final, oramos, foi uma bênção. Carlos, você podia ir lá com a gente? Falei: vamos? Então, mas se prepara aí, porque ela manifesta. Falei: tá bom. E eu fui. Quando chegamos na entrada do condomínio, tinha mais uns 70 metros para chegar na casa dela. Em nome de Jesus, irmãos, eu não sou muito a favor de demônio manifestar, sabe? Se manifestar porque chegou de surpresa. Então eu fui entrando no condomínio dizendo: demônios, eu vou amar vocês tudo, e eu proíbo vocês de manifestar no corpo dessa jovem, em nome de Jesus. E orando em línguas, em nome de Jesus, vocês estão proibidos de manifestar. Não autorizo vocês manifestar. Chegamos lá, na mocinha, uma bebezinha, um bebezinho pequeno, uma menininha pequenininha, uns 3 anos. Aí a pastora olhou para mim, eu fui para acompanhar, né? Por favor, Carlos. E nós então começamos a ministrar a palavra do Senhor. Por 20 e poucos minutos, a glória de Deus caiu na casa. Depois de uma oração de arrependimento dela, a glória de Deus caiu. Escute isso. A pastora veio, ela sentou no chão, começou a vomitar. O vômito é um sinal de que coisas venenos, coisas do inimigo, coisa ruim está saindo. Obras de feitiçaria, de bruxaria. Começou a vomitar num balde. E então ela se levanta em lágrimas. Eu pego o celular, porque eu senti que eu tinha que registrar aquele momento. E ela vai e pega uma faca de uns 30 centímetros, um cabo e a faca desse tamanho, e 2 caixas de remédio, em lágrimas, chorando. E ela vai até a pastora e diz: eu ia me matar. Eu pergunto: você ia se matar? Sim, eu ia me matar, mas agora eu estou livre. E entregou a faca e os remédios de depressão e ansiedade nas mãos da pastora da igreja. Louvado seja Deus. E então entendemos, aleluia, que Deus permitiu a peça do carro se quebrar para nos parar ali, para ministrar especificamente aquela jovem senhora. Quando você se submete à autoridade espiritual, você está em justiça, e você pode ser usado por Deus para ajudar outras pessoas. Jesus andou nessa terra. Primeiro se submete a João, é batizado, e ele vai para o deserto. No deserto, 40 dias, ele enfrenta Satanás, ele vence Satanás no deserto.
e sai por todo Israel, pelos campos e valados, vilarejos, territórios. E aonde Jesus chega, não teve um fracasso o ministério de Jesus. Somente em Nazaré, aonde ele nasceu, não houve milagres. Alguns doentes, talvez alguém com a dor de cabeça, pequenas enfermidades, coisas por causa que o povo não o recebia como um profeta, como um homem de Deus, como um filho de Deus. Não o recebiam, porque viram sua vida. Não é este Jesus, filho da Dona Maria, filho do seu José. Tem aí o irmão dele, Tiago. Olha os irmãos dele aí. Ele é um... Como é que pode esse homem? Como é que pode? E aí Jesus diz: o profeta não tem honra na sua pátria. E operou ali alguns sinais somente, algumas curas. Foi somente nesse lugar que pequenas curas se sucederam. Mas nunca Jesus foi derrotado. Nunca. E você, quando levantou suas mãos e aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, porque o Espírito de Jesus estava te convencendo de que Jesus Cristo é o único Senhor e não existe nenhuma outra Senhora e nenhum outro Senhor e nenhum outro Deus, somente Jesus, o Rei da Glória. Ele é quem está contigo. É Jesus. E então, Jesus está no final do seu ministério. Logo ele será entregue. Ele diz: o diabo não tem poder sobre mim. Eu dou a minha vida. Eu a dou. E, oh irmãos, aleluia. Tu imagina você saber que a morte, Apocalipse capítulo 6 diz que a morte é um espírito esverdeado, amarelado, assentado sobre um cavalo, um cavalo amarelado. E o inferno segue esse espírito da morte. Então a morte não é como você tem ouvido por aí: morreu, acabou. E todo mundo vai morrer sim, fisicamente falando. Mas qual é o espírito que vai vir buscar você? É o espírito da morte, a qual o inferno está seguindo? Ou é o anjo do Senhor que virá pegar o teu espírito e levá-lo para a glória? Uma irmã em São Paulo, Jesus falou para ela: para de lavar a roupa e vá no hospital. Esse hospital, Jesus, está muito quente, Senhor. O Senhor pode mandar outro. Tem pessoa que tem intimidade com Jesus que eu acho até um abuso. Mas ela disse isso. Com 5 minutos ela começou a passar mal. A filha viu ela desmaiando e caindo. E chama a ambulância, chama o SAMU. E ele lá vai. E vai para o hospital. E aqui não tem vaga. Não sei o que aconteceu. Sei que eles falaram que não. Foi para outro hospital. Falou: aqui também não. E ela foi parar no hospital que Jesus havia mandado ela ir. Eu creio, aleluia. E mede pressão, e leva e tal, e faz todos os exames, e vai ficar em observação, e ela vai para um quartinho em observação. Pensa algo sobrenatural, irmãos. Um simples desmaio. Mas quando Deus está no negócio, porque ela resolveu não obedecer a voz do Senhor, não ir. E então ela está de noite ouvindo um gemido que lhe incomodou. Então a enfermeira veio: Dona Neuza, como é que a senhora está? Tudo bem? Tudo bem, tal, conversa vai daqui dali. Quem que é essa voz gemendo? É uma mulher. Ah, Dona Neuza, essa mulher está com câncer nos ossos
Já há 6 meses ela não morre. Ela não morre. O câncer tomou todos os ossos dela, a dor que ela sente, nem a adrenalina, aquele morfina, está tirando mais a dor dela. Ela tá bom, que dó, né? E no coração dela, Jesus, me perdoa. Agora eu sei por que o Senhor me chamou aqui. Por que o Senhor me trouxe. A enfermeira saiu, isso já era altas horas da noite. Ela levantou devagarinho, foi lá. Quando ela vai na porta, a porta está fechada. Ela fala, meu Deus. Ela volta e fala, Jesus, se o Senhor me mandou aqui por causa dessa mulher, e ela lá gemendo, então abre a porta. E ela volta, a porta está destrancada. Ela entra, a mulher lhe dá um sorriso. Obrigada, Jesus. Aleluia. E ela fala, você é afastada dos caminhos do Senhor, né? Sim, eu sou. E eu quero me reconciliar com Jesus. E está escrito na Bíblia: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Foi Jesus quem disse, eu preciso confessar diante de um servo, uma serva do Senhor. E eu sei que Jesus te trouxe. Sim, minha filha, então vamos fazer oração de arrependimento. E ela fez a oração, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, que veio em carne, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou por mim, que subiu aos céus, que está à direita de Deus Pai, e recebeu o nome acima de todo nome. E nessa hora, a missionária está olhando, e na janela ela vê um anjo descer. O anjo desce, dá um sorriso para ela, pega pega nas mãos dela e levanta ela. E ela vê que ela levanta, mas o corpo está deitado. Glória a Deus. E ela esboça um sorriso para a missionária. E o anjo voa com ela, atravessa as paredes, rumo aos céus. Foi o anjo do Senhor que veio buscá-la pessoalmente. Aleluia. Não foi o anjo da morte, da qual veio as ânsias da morte, do inferno. E quando a pessoa morre sem Deus, ela vai ao inferno, porque Deus não tem o culpado por inocente. Deus chama todos ao arrependimento. Deus chama todos os povos, de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres, jovens, se você souber aí. Essa é a antiga, das antigas, né? Então, a morte é um espírito. Pensa Jesus dizendo para os discípulos, você lê isso na Bíblia: ei, eu vou dar a minha vida. Esse corpo aqui, ele vai ser esmagado. Para vocês, eu vou morrer, mas depois só Jesus pode fazer. Eu tornarei a tomá-la. O Satanás veio com todos os anjos do inferno. Para mim, uns bilhões de anjos, se é que tem bilhões, eu creio que são pelo menos uns 3 bilhões. Não sei, para mim. Terça parte. Pode ser mais, pode ser menos. Estou aqui. Isso é Evangelho de Carlos. Enfim, todos os demônios do inferno para matar Jesus. Imagina o dano que Jesus causou no inferno. Pessoas doentes, aleijadas, cegas, paralíticas, pessoas enfermas sendo curadas, pessoas desempregadas, e Jesus abrindo as portas para elas trabalharem, emprego abençoado, pessoas angustiadas de Jesus, vinde a mim, você que está angustiado, eu te aliviarei. E Ele é Deus, Ele pode aliviar, aleluia. E Jesus
morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia. Mas o texto que nós lemos, fantástico texto que nós lemos, Jesus está falando com os discípulos que vai partir, que vai ser entregue, mas que o Espírito Santo, o Espírito que está nele, é o Espírito Santo quem faz todos aqueles milagres. É o Espírito Santo que recompõe o corpo de Lázaro no túmulo, que afasta as moscas e desintegra as bichas varejeiras já comendo o corpo de Lázaro. É o Espírito eterno de Deus. Passei ali com um varão aqui e havia peixinhos. Como pode ter peixinhos numa água que fica represada ali, aqui na esquina? Quem passou por ali viu? Tem peixinhos ali. Eu falei, só pode ser o Espírito Santo. É a presença dele, aí a terra fica tão feliz. E aí nasce, porque irmão, quem foi ali jogar peixinho ali? Vai lá, você vai ver, tem uns peixinhos pequenininhos. Da onde surgiu? Você acha que alguém foi lá? Vamos pegar um peixinho, joga aqui. Mas, meu Deus. E a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus se move, a vida é criada. Aleluia. Ora, calabachore, catareba, checareba. Pecalabachore, candareba. Eu usei tanta droga, meu filho. Tanta droga, tanto canto, cocaína, tantas noites. Mas já não é a primeira nem segunda, já as dezenas de vezes as pessoas dizem: você tem uma memória, evangelista. Você lembra das datas? 96, quando conheci a pastora André. 97, Congresso Mundial das Assembleias de Deus. Eu estava lá. Glória a Deus. 98, Escola de Ministério Morcerulo. Que presença extraordinária de Deus. Eu estava lá. Algumas curas, como em 2000, quando a gente entra na casa de uma irmã que queria estourar a cabeça na parede, e vamos orar por ela, e vimos um crânio, uma caveira, um crânio e uma faca enterrada, e era uma obra de feitiçaria, porque ela era da feitiçaria, e o macumbeiro não aceitava ela sair. O macumbeiro, um bruxo. E quando nós vimos aquela visão, eu disse: em nome de Jesus, nós quebramos ao poder da feitiçaria e dissemos: em nome de Jesus, seja curada agora. Imediatamente a dor intensa na cabeça dela cessou e Jesus foi exaltado naquela casa. É o mesmo Espírito que esteve em Jesus, é o mesmo Espírito que está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus te convenceu, Ele está sobre você. Não há limites para o que Ele pode fazer. Aleluia. E Jesus fala: eu vou para o Pai. Imagina os discípulos entendendo isso. Irmãos, você imagina os discípulos andando com Jesus. Não tem comida, Jesus. Só de homem tem 5.000, fora mulheres e crianças. Então mais ou menos aí 20, 25 mil pessoas, no mínimo. Tem comida não, Jesus. Como é que nós vamos comprar pão para todo esse povo aí? O que vocês têm aí? Tem aqui 2 peixinhos, 5 pãezinhos, né? É o lanche do menino. Está aqui. Todo mundo com fome, 3 dias andando atrás de Jesus. Jesus multiplica. Imagina aquele, irmão, imagina as proteínas que não tinha naquele pão e naquele peixe. Que já tem ômega 3, não é? Ômega 6, sei lá. No peixe. Imagina, tinha um ômega 10 ali que alimentou o povo. Só no pão e no peixe. Não teve um arroz e feijão. Pão e peixe. O povo já se alimentou. Aleluia. Imagina a multiplicação das mãos de Jesus. Deixa eu liberar uma palavra profética. Jesus vai multiplicar o que você tem agora, agora, agora. Seja multiplicada as suas finanças, seja multiplicada a sua saúde, seja multiplicada na sua vida a inteligência, a sabedoria, seja multiplicada em nome de Jesus. Eu sei
vão ficar sozinhos. Eu vou dar para vocês o mesmo Espírito que está sobre mim. Aleluia, Pai. Jesus ressuscita dos mortos. É algo impactante, irmão. Não foi nenhum profeta lá orar no túmulo de Jesus. E eles estão tristes. Ainda não tinham recebido dentro do corpo deles o poder, o fogo do Espírito Santo. Então eles estavam tristes, reunidos, os 11, com alguns outros. E Jesus se coloca no meio deles. Agora você imagina a saudação, que no original é Shalom, e significa estabilidade, saúde, prosperidade financeira, estabilidade emocional, cura interior. A palavra Shalom é completa. Jesus ressuscitado dos mortos num corpo de glória, chega para eles e diz: Shalom. Shalom. Imagina o impacto daqueles homens. Aleluia. E Jesus olha para eles, que o negaram. Estavam tristes. 3 anos andando com Jesus. 3 anos vendo paralíticos andando. Você já viu um paralítico andar? Eu já vi. Glória a Deus. Eu estava no Estádio do Café. Uma igreja fez uma convenção, uma cruzada. E de repente começou a vir uma onda. E vinha aquela onda, e cada vez que passava como um vento, e a gente se arrepiava e começou a tomar conta do estádio. A gente, o que está acontecendo? Aquela presença, aqueles arrepios muito forte. E de repente alguém apontou lá para baixo, e um homem estava andando e andando e andando. E aí colocaram o microfone na boca da mulher, porque ele não conseguia falar. E ele tinha sido acidentado de moto e quebrou a coluna. E os médicos diziam: já acabou, não tem mais como andar. Foi lesão fatal na coluna. E a glória de Deus desceu naquele lugar, e uma presença tão forte que não tinha como negar. Jesus curou aquele paralítico, e ele está aqui essa noite. Ai, irmãos, quando você colocar a mão em uma pessoa com câncer, e aquela pessoa for fazer o exame, e o exame der negativo, você vai ter uma fé e orar por todas as pessoas com câncer, e todas, se crerem, serão curadas. Porque eu já tive essa experiência de colocar a mão, câncer fora, e a pessoa ia fazer o exame. Procura o câncer. E o câncer foi embora. Glória a Deus. Jesus curou. Aleluia, glória a Deus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus, com os discípulos que estavam medrosos, trancados, acovardados, e Jesus dá a maior comissão para aqueles 11 homens, que eu e o pastor Altair não daríamos. Nós não daríamos, mas é falho demais. Todos te abandonou, saíram fora. Aí você vai chegar nesses caras, tá tudo lá com medo. Não, irmão, vamos, irmão. Não. Acabou, tudo acabado, morreu. E você vai dar uma comissão, e a comissão, qual é a comissão? Está registrado para o nosso ensino. A comissão é: ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado
E esses sinais vão seguir os que creem. No meu nome vocês vão expulsar demônios. Vocês vão falar em outras línguas. Vocês vão pegar em serpentes. Isso é dentro do corpo da pessoa. Porque não é a serpente e a cobra. Que tem a ver nós ir lá no mato, achar uma cobra, pegar a cobra. Ei, peguei a cobra aqui, não tem nada a ver. As serpentes são demônios. Como uma irmã, nunca mais vou esquecer, ela disse: Carlos, eu estava numa reunião, e uma irmã com muita dor na coluna, e nós fomos orar, e eu vi uma serpente de uns 30 centímetros, enrolado na coluna dela. Quando ela disse isso, nós entendemos na hora o que é pegar em serpentes, e pôr as mãos, pela fé, ir lá, e tirar aquela serpente. E ela não pode causar dano algum, não há retaliação quando você está revestido do poder de Deus. E essa noite Deus te trouxe aqui para te revestir do poder de Deus. Amanhã você vai sair para o seu trabalho diferente. Diferente. As pessoas vão dizer: que seu semblante está brilhando. Se você falar: eu estou revestido da glória de Deus. Qual é o seu problema, meu amigo? Como assim, qual é o meu problema? Eu quero orar por você. Meu casamento está meio assim, então vamos orar. Deus, restaura esse casamento. E em nome de Jesus vai ser restaurado. Oh, glória a Deus, aleluia. E depois você vai ouvir um testemunho. Porque o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos quer nos tomar de tal maneira, de uma forma tão intensa, tão poderosa, como um dia eu estava no monte, 3 dias de jejum e oração. 3 dias. E aí, um irmãozinho chegou em mim, e eu fraco, 3 dias sem comer e beber nada, orando no monte. Dormia lá naquele galpão, Monte da Luz, ainda era de madeira, lembra? Aí, no 3º dia, eu falei: hoje eu vou embora. Aí o irmãozinho, antes de eu sair do monte, na primeira entrada ali: ô irmão, você descendo, eu vi seu semblante brilhando. Você poderia orar por mim? E eu, fraco, né? Tá bom, irmão, vou orar assim, né? Vamos fechar o olho. Deus Pai, tudo pá. Levei um susto, poxa, eu estava caído no chão. Eu nem comecei a orar. Deus Pai, tudo pá. Começou. Tremei no chão. Falei: Deus, que isso? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se conteve, irmão. O que você tem? Porque quando você levantou a mão, veio um choque, e derrubou. E é o poder do Espírito Santo de Deus. Poder do Espírito Santo. Jesus dá a maior comissão àqueles homens. Essa comissão é minha e é tua também. Em meu nome, vão, expulse os demônios, põe a mão nos enfermos, eles vão ser curados. Eu vou dar um sinal para vocês vão falar em outras línguas. E os discípulos estão ouvindo isso. Isso é muito forte. E Jesus os abençoa. É assunto aos céus. Sobe. Mas ele deu uma comissão: fica em Jerusalém, orando, até ser revestido de poder. Hoje é a Jerusalém. Amém? Deus sabe, irmãos. Eu disse para minha esposa, pastor Altair, falei: amor, me ajuda aí. Eu não tenho nada. Eu não sei o que eu vou pregar. Ela já me conhece. Eu orei de manhã aqui. Você chegava, eu estava de joelho orando. Já não sei nem quanto tempo eu estava orando. Com certeza já tinha uma hora de oração quando vocês chegaram. Eu fiquei mais um tempo. Porque eu não sabia o que eu ia falar. Porque eu não sou ninguém. Então eu fui aos pés do Senhor.
desenrolando o rolo aqui. Desenrolando o manto. Essa moça fez eu lembrar de um testemunho. A moça, Jesus, eu quero poder. Jesus, eu quero poder. Jesus, eu quero poder. Jesus, eu quero poder. Ela ficou orando um mês. Jesus, eu quero poder. E aí ela estava no ponto de ônibus. Fez lembrar. Acho que era, qual era? Ela estava no ponto de ônibus. E aí, uma criancinha vem, toca no cabelo dela. Que lindo o seu cabelo, tia. Cabelão. A mãe começa a chorar. Ela falou: olha, senhora, ele não fez nada não. Ele só tocou no meu cabelo, não tem problema. É uma criança. Você não está entendendo não. Ele não falava nada, era mudo, só ouvia. O poder de Deus estava naquela mulher. Aplauda que Deus é Senhor. O poder já estava, eu não sabia, aleluia, glória a Deus. A maior comissão. Glória a Deus. Fique na cidade. Até. Fica aqui na comunidade evangélica Dourado. Até ser cheio do poder. Que o Espírito Santo convença os dois que estavam aqui. De um casal aqui. Cadê? Estão aqui? Estão lá fora? Eu achei que tinha ido embora. Glória a Deus. Estão ouvindo a palavra. Sua filha? Mas parece que ele não está servindo o Senhor, não. Eu percebi. Fica em pé, não ficar. Vamos adorar, não adorar. Veio com trajes de crentes das conhecidas igrejas pentecostais. Mas não está bem interiormente. Continue orando. Continue orando. Que o Espírito os convença de todo pecado, justiça e juízo. Para se arrependerem e se encherem do Espírito Santo. Amém. Sabe o que aconteceu uma vez comigo? Fui namorar uma mocinha. Eu tinha 25 anos, ela tinha 15. Mas o corpãozão, falei, você tem 15 para um jeito de 18. Virgem. Crente. Aí eu fui conhecer a mãe dela. Não, tem que falar com sua mãe. E eu também estava naquela época meio carnudinho, mas sempre tive o temor de Deus. Aí eu cheguei na mãe dela, a mãe dela fez questão de me mostrar o joelho dela. 2 calombos, 40 anos de cristã, líder do círculo de oração. Falou: olha, irmão Carlos. Levantou assim e falou: eu sou mulher de oração. Glória a Deus. Eu oro na madrugada, eu oro de dia, eu lavo a roupa, eu estou orando, eu lavo a louça, eu estou orando. Uma simples dona de casa, uma senhorinha, mãe daquela jovem, que era a filha caçula, caiu um temor em mim. Eu meio carnudinho, arnu, uma bisteca, como dizem os irmãos. Aí na outra semana eu levei ela em casa. Irmãos, acredite se quiser, ela queria perder a virgindade comigo. Ela não tinha temor não, mas eu tinha. E vai uns beijos daqui, uns beijos dali. Aí eu vi que o negócio ia engrossar o caldo. E eu falei no meu coração: Senhor da glória, vou mexer, como diz aqui no Nordeste, vou dormir com essa menina, burinar com ela, com aquela mãe, com aquele joelho de camisa, vou arrumar uma maldição na minha vida. Eu vou cair. A Bíblia diz que a
cara. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Prefiro enfrentar um centro espírita inteiro do que mexer com uma filha de Deus. Eu mexer com uma ovelhinha de Jesus, ainda que ela estava mais carnuda do que eu, estou fora. Parei na hora, no outro dia eu terminei o namoro. E graças a Deus eu terminei aquele namoro. Louvado seja Deus. Mas eu não mexi na menina dos olhos de Deus, que era aquela menina, filha daquela irmã, joelho de camelo. Oh, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Deus ouve as suas orações. Então levanta essas taças e fala: Senhor, o Senhor falou comigo hoje que ouve as minhas orações. Toma nas tuas mãos, salva, converte, limpa e enche do Espírito Santo. Ai, irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo. Eu estou pregando na igreja um dia no Paraná, 2002. Deus me deu a memória, curou meu cérebro da droga, aleluia, 2002. Estou pregando. Cigarro é pecado. Porque eu não sabia, a irmã, frequentadora, dizimista fiel, todo culto na igreja, eu não sabia. Ela com o pito de cigarro na boca, como diz o pito, né? P-I-T-O. Eu não sabia. Ela saía do culto e fumava cigarro. E o cigarro é pecado. Cigarro é o fumo do diabo. Do inferno sai fumaça de fogo e enxofre. E o cigarro faz parte do inferno. Porque no céu não é de cigarro. Ei, que negócio fedorento. O negócio fedorento é cigarro. Aí passou. Isso foi uma terça-feira. Quando foi no domingo, o pastor falou: irmão Carlos, você pode pregar a palavra de novo hoje? O povo quer te ouvir mais. Amém, amém, glória a Deus. Mas você fica esperto, porque a irmã, ele falou, eu cheguei meia hora antes do culto. A irmã fulana falou que vai dar na tua cara. Eu falei: por quê? Porque você falou do cigarro dela. Eu nem sabia que ela fumava. Mas ela disse que vai te dar na sua cara, porque você falou no culto do cigarro. Ai, não acendeu uma ira. Eu falei: tá bom, deixa estar. Dobrei o joelho, olhei um pouco e fui pregar. E ela estava lá, na escada, em ira. Mulher barraqueira, que fala e cumpre. E eu estou lá pregando. Irmãos, aquele dia foi maravilhoso. Eu comecei a pregar sobre a ira de Deus sobre os homens. Um Deus que ama, mas um Deus que também se ira. E eu dei um testemunho de Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante era como esses da pena da vida, né? Programa de auditório, na década de 80. Pode ver lá, está no Google. Esse tempo atrás eu estava vendo no Google. Eu era criança, muito criança. E Flávio Cavalcante era todo exaltado, todo soberbo. E um dia que estava muito quente, aquele tempo não era como hoje, então não tinha tanto ar-condicionado, nem tinha ar-condicionado. Estava muito quente o estúdio, e aquela multidão de pessoas. E ali, Flávio Cavalcante, de repente, no programa dele, levanta o dedo para o alto e diz: "Ô Deus!" E solta o palavrão: "Pô! Manda uma chuva aí para nós!" E palavrão: "Ah, Deus! Que isso? Calor danado, desce! Solteiro, aí no povo! Aqueles lacradores, aquele povo que vai com Maria, vai com as outras. Entra o comercial. Volta o comercial. Wagner Montes assume o programa. Só os mais acima aí dos 46, que vai lembrar. E o Wagner Montes assume o programa. Tivemos um probleminha. Vou fazer 50 esse ano. Misericórdia. Daqui 20 anos eu vou ter 70. Jesus vai graça. Ufa, que não é você está novinho, não tem nem 30.
probleminha, nosso querido Flávio Cavalcante teve que ser hospitalizado, passou um pouco de mal, daqui a pouco ele retorna, tá, não sei o que nada. E vai o programa daqui, dali, daqui a pouco, comercial, volta comercial, Wagner Montes. E eu estou pregando isso na igreja. Gente, acabamos de receber a notícia que o nosso querido Flávio, querido para ele, né? Querido Flávio Cavalcante acaba de falecer. A ira de Deus caiu na hora sobre ele, porque ele se atreveu num programa no SBT, antiga TVS ainda. Ele se atreveu a zombar de Deus em rede nacional. De Deus não se zombar. E o temor caiu no coração dela. Pergunta se ela veio dar um tapa na minha cara. Ela ficou com medo de ficar com a mão dura, ou sofrer um ataque, um derrame, ou que seja um AVC, porque o Espírito de Deus protege os que são seus. As ameaças do diabo não podem te acovardar. Vamos por encerrar. Oh glória, aleluia. Vamos encerrar. O grupo de louvor já vai se preparando aí. Amém? Escute. Quando Jesus dá a grande comissão, você acha que Jesus olhou a fraqueza deles? Você acha que Jesus olhou o medo deles? Você acha que Jesus olhou quão falho eles eram? Deixa eu dizer para você, irmão, que o Espírito Santo traga isso bem forte como trouxe no meu coração. Quando Jesus deu a maior comissão para eles, Jesus estava vendo o que ele ia fazer neles. Ele deu uma comissão para eles, uma comissão como nós temos hoje, de ir pregar o Evangelho, de ir orar pelos enfermos, de ir pôr as mãos sobre os oprimidos e libertá-los, porque Ele não olha para a minha fraqueza, para a tua fraqueza, Ele não olha para o meu pecado, para o teu pecado. Na cruz o pecado foi resolvido. Jesus é todo poderoso, e Ele, quando te manda, Ele te capacita, porque Ele manda você fazer o que Ele vai fazer através de você. Aleluia! E Ele disse: vocês receberão o poder do Espírito Santo, e no dia de Pentecostes, aleluia, glória a Deus, o Espírito de Deus. E você que ainda não ora em línguas essa noite, é uma noite para você começar a orar em línguas, aleluia. Ora cada bachore, cada levada, cada baixeira. Ora cada bachore, cada laçar. E o Espírito de Deus caiu sobre eles. E a Bíblia diz que foi vista línguas como que de fogo sobre a cabeça deles. E começaram a orar em outras línguas. E começaram a orar em outras línguas. Quem pode se pôr em pé? Você que já ora em línguas. Quem pode se pôr em pé? E você que já ora em línguas, começar a orar em línguas. Deixar o Espírito incendiar o seu corpo. Deixar o Espírito incendiar a sua alma. Deixar o Espírito incendiar o teu espírito. Aleluia. Fica em Jerusalém. Aleluia.
Santo. Todos vocês entendam que essa palavra, ela veio com poder, ela veio com autoridade. Deus nos trouxe a sua vontade. Deus nos trouxe aquilo que Ele quer para mim e aquilo que Ele quer para você nesta noite. E sabe o que Ele quer para nós? Não uma igreja morta, não uma igreja fria, não uma igreja derrotada, uma igreja fracassada, uma igreja que não vive, uma igreja que não tem avivamento. Escute, Ele quer uma igreja que avança, uma igreja avivada, uma igreja poderosa. Quando Ele colocou os discípulos e derramou sobre eles a virtude do Espírito Santo, porque Ele não queria os discípulos derrotados, fracassados, desanimados. Ele queria uma igreja animada.